Oi, como é que vocês estão? Então, essa é a nossa quinta aula, certo? E essa aula é de religião e vai para os alunos do 7º ano. Professora, na aula passada não teve como a senhora dar início, não foi isso a nossa apostila. Então, vou explicar o primeiro tema e o segundo tema na aula de hoje, certo? O primeiro tema já foi passado a atividade. O segundo tema vai ter uma atividade nessa aula sobre ele, certo? O primeiro tema da apostila de vocês, eu deixei bem claro, que é aí, o mal se combate com a violência. Esse tema nos chama muito a atenção. Será que devemos combater o mal desse jeito, dessa forma, com violência, ser crítico? Então, pessoal, temos que ter bastante cuidado, não é isso? Não devemos pagar, não devemos combater, não devemos fazer o mal, certo? Com violência, com brutalidade, com ira, certo? Com ódio, com rancor. Devemos sim combater o mal com carinho, com atenção, com palavras amigas, certo? Tem aí uma seguinte introdução. Muita gente tem a ideia que é preciso combater a violência com mais violência, corrigir a injustiça, castigando-se cruelmente os injustos, enfim, melhorar o mundo com armas e guerra, e com o poder dos mais fortes. Poucas pessoas acreditam na força do amor. No entanto, muitos homens e mulheres que realmente mudaram-se a sua sociedade humana não possuíam exércitos nem mataram ninguém. Ao contrário, alguns até morreram pela paz. Como eles conseguiram fazer isso em um mundo tão cheio de governo poderoso, armas potentes, dinheiro em abundância? Acontece que os governos, certo, caem, as armas envelhecem e o dinheiro acaba. Mas a fé verdadeira, o exemplo do bem, as vidas de paz nunca se apagam do coração humano. Pense no exemplo do próprio Cristo. Ele não comandava um exército, não era membro de nenhum governo, mas o seu amor foi tão grande, sua morte pelo bem da humanidade foi tão impressionante que até possamos contar, não é isso? O tempo no Ocidente, antes de Cristo e depois de Cristo. A história ficou profundamente marcada pela sua passagem na Terra. Então, pessoal, essa introdução diz aí bem claro que nem o próprio Deus, Jesus Cristo, não foi isso? Ele pagou, não foi? Os seus pecados, ele pagou as suas pregações de uma forma irônica, de uma forma violenta. Então, dinheiro, armas, exércitos, governantes, tudo isso passa, pessoal. A única coisa que não passa é o amor que Cristo nos deixou, certo? O amor que Cristo nos mostra nas orações, o amor que Cristo nos mostra nos textos bíblicos, certo? O amor que Cristo mostra até mesmo no nosso dia a dia. Então, não adianta você pagar-se o mal com o mal, e sim adianta se você pagar o mal com o bem, certo? Muitas vezes vocês costumam dizer: professora, mas fulano estava errado, ele foi violento comigo, eu vou fazer a mesma coisa que ele fez. Não, pessoal, não façam isso, certo? Porque não adianta a gente pagar o mal da mesma forma. E sim, adianta a gente pagar o mal de uma forma contrária, certo? Então, pessoal, lembre disso, que devemos amar os outros como a si mesmo. Olha um dos mandamentos que Deus deixou para nós escritos. Será que a história de Deus foi tão pouco importante para a nossa humanidade?
Se não fosse tão importante para a nossa humanidade, nós não conseguiríamos, não é isso, pessoal? Vivenciar e conhecer a história que Cristo deixou pra gente antes e depois da sua passagem. Não foi isso? É tanto que Deus morreu por nós, morreu para nos dar salvação, morreu para nos tirar a metade dos pecados, não foi isso? Agora tem aí. Agora pense em um exemplo de Gandinhos. Ao morrer, deixou um par de óculos, um par de sandália, uma túnica, um livro e uma roça de tecer. Era tudo o que possuía, mas sua ideia e sua prática da não violência não morreram. Inspiraram-se o pacificista Martin, certo? E muitos movimentos de paz em todo o mundo. Olha aí, esse cidadão, ele só tinha simplesmente coisa simples, não tinha nada fútil, não é isso? Não tinha muito dinheiro, não tinha muita riqueza. Então, ele resolveu fazer o quê? Ele resolveu mostrar paz para sua população, certo?